Mais que um programa de entretenimento, o Big Brother Brasil 2019 foi um catálogo de intolerâncias. Humor negro, cabelo ruim e o meu Deus era maior foram algumas das expressões usadas dentro da casa que ganharam repercussão nacional. Mesmo com os reflexos negativos nas redes sociais, a protagonista em um enredo de intolerância racial e religiosa era também a favorita do público. Paula von Sperling, vencedora da 19ª edição do programa, colecionou uma série de declarações preconceituosas e elitistas, inclusive contra os participantes dentro da casa. Confira alguns dos seus depoimentos. Apesar de sua vitória, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância abriu um inquérito para apurar as declarações feitas pela participante durante o programa. Os reflexos nas redes sociais instigam um debate gigantesco sobre intolerância religiosa e racismo no Brasil atual. Para discutir sobre o assunto, convidamos Hilário Ferreira, que é graduado em Ciências Sociais e mestre em História pela Universidade Federal do Ceará. O professor tem experiência na área de História, Sociologia e Antropologia, atuando principalmente nos seguintes temas: relações raciais, cultura negra e racismo. Nós temos também a Elita Cavalcante, que é mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará e graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Fortaleza. Atualmente é integrante do grupo de estudos LINC, Laboratório de Investigação em Comunicação, Corpo e Cultura. Outra integrante da nossa roda é a Ana Érica Ferreira Lima, que é doutora em Geografia, professora do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia, é editora-chefe da revista Conexão do IFCE, membro do Comitê de Ética do IFCE e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. A Paula, conhecida por suas declarações bem preconceituosas e intolerantes, qual a representatividade dela no nosso contexto atual do Brasil? Na verdade, ela não traz uma representatividade, né? Ela é um reflexo da sociedade. Um reflexo que mostra um fosso que a gente acaba encontrando. Um fosso onde ser extremamente racista, lançar fatos inverídicos, informações infundadas sobre religiões, ser agressiva, se tornou uma bandeira para se afirmar que é liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão que ela só faz mascarar o que é de real, de racismo estrutural, que ela possui, que ela tem. Não adianta a perspectiva de uma defesa, de dizer que isso é mimimi, porque sempre quando você é o protagonista de uma ação racista, aquele que é atingido, ao passo que ele reivindica, diz que está errado, as pessoas utilizam o subterfúgio de que aquele discurso é o mimimi. É o discurso que é infundado, que é um exagero, que ela só está sendo super sincera, como várias vezes em diversos episódios a laureada vencedora, né, colocou que ela só simplesmente estava falando a verdade. E a gente começa a entender, né, que verdade é essa, que é a verdade que ela faz parte, do contexto que ela faz parte. É uma realidade que é reflexo do que grande parte da sociedade acaba concordando. Ela só reflete esse fosso que a nossa sociedade se encontra, sem sombra de dúvidas. Sim. Eu concordo plenamente com o que a professora falou. Eu acho que o que acontece muito hoje no Brasil, né, que a gente vê com mais frequência e está mediatizado, né, para todo mundo ver, eu acho que é uma questão mesmo de ser ignorante em certos assuntos e essa ignorância se reverberar de outra forma, como uma sinceridade. Eu não entendo de tal assunto, mas eu tenho minha opinião e eu vou divulgar e eu acho isso e deve ser respeitado, sem ter uma preocupação de se informar, de ir atrás, ou de simplesmente, eu acho que é o básico de toda relação, de se colocar no lugar do outro, né? Se eu não conheço a realidade do outro, eu acho muito complicado que eu fale dela sem propriedade, sem estar no lugar dele, sem ter vivido o que o outro viveu. E a partir dessa ignorância se tem essa desculpa, né, como a professora falou, para se ser sincero, né? Na minha opinião, e deve ser respeitada. Mas eu acho que quando se parte de uma opinião sem informação, é bem complicado de achar correto, assim, de caminhar por um caminho correto. Sim. Leonardo, tem alguma coisa a acrescentar? Eu só queria
eu queria contribuir na fala das meninas, primeiramente nessa questão que é muito usada para propagar esse ódio, né? Que é o discurso de que liberdade de expressão. Penso que liberdade de expressão ela deve ser bem mais, vamos dizer, discutido, porque, para mim, liberdade de expressão não é você propagar o ódio e o genocídio, ou dar, vamos dizer, legitimidade para o genocídio. Por que eu estou falando de genocídio? Porque nesses discursos, nessas falas que foram proferidas por ela ao longo de todo o programa em relação aos negros, né, você tem materializado no cotidiano um genocídio, né, que é manifestado pela violência do Estado através de um órgão do Estado que é a polícia, e quando a polícia ela enxerga um negro, ela não vê, né, um cidadão, ela vê um inimigo em potencial. Né? Existe todo jovem homem negro neste país tem uma história para contar dessa violência. E esse discurso, né, que para alguns, né, como foi colocado aqui, aparentemente inocente, ele não tem nada de inocente, ele apenas reforça essa violência. Por isso é importante nós estarmos aqui discutindo, debatendo isso, e eu penso que isso deve ser aprofundado. Né? Principalmente, não dá para só a gente falar dela, mas também, né, a gente também refletir sobre o papel do programa da rede de TV de ter induzido essa prática no sentido da busca de audiência para esse programa, que particularmente eu penso que ele tem um objetivo de imbecilizar as pessoas, mas tem pessoas que assistem, né? São levadas a assistir esse programa, né? Mas eu, vamos dizer assim, acho importante esse momento agora, nós estamos fazendo aqui, para discutir e refletir sobre essa prática, né? Como a Érica falou, ela é um reflexo, vamos dizer, conjuntural e histórico da nossa sociedade. Com certeza. Apesar dela ser a vencedora do Big Brother, ela dividiu bastante as opiniões nas redes sociais, né? Então, até que ponto, para vocês, isso foi uma conscientização ou mais uma liberdade de propagar o ódio nas redes? Bom, eu penso que não teve liberdade, né? A gente tem que entender que este programa, ele na busca de produzir audiência para ele, né? Ele não deu liberdade a ninguém, ele induziu, né? Aí você tem toda uma preparação de jogar ele vamos dizer, em outras redes sociais para atrair público. Não vejo em nenhum momento ali, naquele programa, né, uma tentativa de conscientizar ninguém, não existe. Né? Eu acho, como eu falei, um programa, vamos dizer, imbecil, né, mas que muito perigoso nesse sentido de tudo em busca da audiência, entende? Porém, também, eu penso que, eu estava aqui pensando, né, até que ponto a votação, né, foi mesmo do povo brasileiro. Né? Eu sei que a sociedade brasileira ela é extremamente racista, eu sei que o racismo é estrutural, né, mas até que ponto aquelas votações não são também manipuladas pela própria Rede Globo, né, pela TV, no sentido de criar uma polêmica mais ainda. Né? Eu sei que as pessoas que foram agredidas, né, no programa, porque aquela agressão, e aí que é importante a gente entender que o racismo
ele atinge toda uma coletividade de negros. Todos os negros no Brasil foram e são agredidos, né? Com certeza, por trás vai ter um conjunto de advogados que vão ajudá-la, né? Infelizmente, neste país, o racismo deu certo e há essas tentativas de brincar com a vida das pessoas, principalmente dos negros neste país, né? Penso dessa forma. Quando você acaba percebendo o contexto de confinamento dentro de um ambiente como é a proposta do Big Brother, ele faz com que os ânimos tanto se tensionem, como aquilo que há dentro das pessoas venha à tona de forma muito mais latente, muito mais forte. Quando a gente percebe o comportamento da Paula diante das situações que foram colocadas com pessoas que são ativistas do movimento negro, que são pessoas que têm formação sobre a questão do autorreconhecimento, sabem quem são, defendem suas religiões, você vê que há um conflito direto. E esse conflito direto, ele acaba sendo acolhido por essa sociedade que está numa situação de conforto dentro do discurso da meritocracia. Então, eles acabam se sentindo agredidos por estar sendo colocado à prova comportamentos que eles realmente realizam cotidianamente. Então, assim, existem dois elementos aí que têm que ser considerados. O Big Brother, eu concordo com o Hilário, é um programa que muitas vezes ele acaba causando um desserviço para a sociedade, e principalmente porque ele acaba atingindo a camada em maior situação de vulnerabilidade, que carente de ambientes de lazer, de oportunidades de socialização, de outras formas de atividades culturais, elas vão acabar se reportando a simplesmente a TV, que é aquilo que é mais barato, aquilo que entra na sua residência, aquilo que acaba sendo muito mais cômodo, e aí aberta, né? Que é aberto, é a TV aberta, e ele acaba vendo aquilo dentro da sua casa, e nós temos, como eu disse, duas situações. Aqueles que acabam se identificando com a Paula porque efetivam o mesmo comportamento, que acham que aquilo ali é normal, e esse é um grande problema, porque você vê o classismo, a misoginia, o racismo, a intolerância, ser visto dentro de um discurso com a naturalidade. Porque isso é comum, porque meu colega fala, porque minha mãe fala, porque minha família é assim, porque isso é humor negro. Aí vem a questão de uma série de discursos que são naturalizados dentro da sociedade e que, infelizmente, não fazem com que se fortaleça o combate ao racismo, porque isso é natural. Cabelo ruim, humor negro, achar que... meu amigo, eu não sou racista não, eu tenho até um amigo preto, e achar que ser moreno é charme, ser moreninha da cor do pecado é charmoso, é interessante. Então isso tudo faz com que fragilize o combate ao que é racismo e faça com que uma personagem esdrúxula como é a Paula seja vista como uma vencedora, que na verdade não houve um campeão nessa edição. O que a gente viu, na verdade, foram pessoas que estavam dentro do programa, como é o caso do Rodrigo e da Gabi, que por muitas vezes você vê um movimento incansável deles de tentar explicar que não há racismo reverso, que esse discurso da meritocracia para deslegitimar as cotas, né, nas universidades, isso tem uma fragilidade, historicamente é compreensível, mesmo errado. Então, eles rebatem essa oratória tão frágil. Mas tem um momento que eles começam a cansar. E eles vão diminuindo o discurso dentro do programa, porque eles começaram a ser taxados pela grande maioria, como a turma do mimimi, como a turma da gaiola, né, que eles começavam a dizer. E eles sim, foram diretamente agredidos, principalmente o Rodrigo. Tanto que o processo, né, parte dele... o racismo, injúria racial, intolerância religiosa. E a gente vê como é complicado uma defesa voltada a esses crimes. Porque tem, primeiro, o critério da subjetividade, porque eu não senti, eu não sei o que a Ana Érica como negra sente, ou então o Hilário como negro sente. Porque isso que falaram, todo mundo fala.
Então, se todo mundo fala, por que que é tão pesado? É aquela história da falta de empatia. As pessoas não se colocam no lugar do outro para poder entender o que realmente passa por elas. E aí a gente vê isso no judiciário. Quando você percebe que decisões judiciais, como aconteceu, acho que foi em 97, 96 mais ou menos, um promotor tentou tirar programas que traziam a intolerância religiosa no YouTube, e o juiz disse que não tinha intolerância religiosa porque as religiões de matriz africana, elas não são religiões, elas são manifestações. E aí ele viu que aquilo teve uma repercussão muito negativa, voltou atrás, mas não voltou atrás da retirada dos vídeos do YouTube que tinham discursos ligados à intolerância religiosa. E aí eu estou falando de um caso dentro de uma série de situações onde aquilo não é considerado racismo, porque um dia preto, todo mundo sempre fala um dia preto. Ou então, porque todo mundo tem um amigo preto, então a gente não é racista. E, na verdade, o Brasil é a segunda maior população negra fora da África, e nós temos uma resistência aos grupos negros maior do que em qualquer outro país no mundo, gente. Isso é muito, muito forte, muito sintomático, né? Na sua fala, eu ontem também procurando me informar mais sobre o programa, vi uma fala desse rapaz, né? Rodrigo, né? Do Rodrigo. E aí, nessa sua fala, eu me lembrei agora uma coisa importante também, vamos dizer, reflexiva e positiva, que nós, negros e negras, temos que começar a refletir, né? Uma delas diz respeito, por exemplo, ao momento que o Rodrigo está conversando com uma outra jovem negra, pedindo para ela não se tornar uma negra agressiva. Eu acho que nós temos que ser agressivos. Né? Por que nós temos que ser passivo diante de uma situação, chorar diante de uma situação de racismo, se calar diante de uma situação de racismo? Entendeu? Quando eu falo da questão da agressividade, eu falo no sentido de você se impor. Porque aqui, nos debates sobre relações raciais, a gente está sempre colocando o negro e o índio dentro desse debate. Mas vamos colocar o branco também enquanto categoria racial. Né? Ser branco neste país é ter privilégio de ter poder. E essa atitude do que aconteceu no Big Brother, esse discurso que você falou, a prática, por exemplo, do juiz e outras ações, né, que eu presenciei aqui no fórum em relação a uma ação de racismo, né, você vê os brancos sempre se protegendo, sempre construindo privilégios, né, no sentido de eles se blindarem, né, se autodefenderem. Ou seja, a nossa ação, né, ela é sempre percebida como mimimi, que é a nova estratégia da branquitude para desqualificar a nossa ação. Penso que o que nós temos que fazer é continuar, né, numa ação, né, independente de como o outro me vê, porque não me importa quem está me vendo me chamando de agressivo, porque quem sofre o racismo, quem sofre a violência policial por causa do racismo somos nós, né? E o outro não tem o direito, em hipótese nenhuma, de barrar a nossa, vamos dizer, a nossa agressividade. Né? Já dizia, por exemplo, um abolicionista negro do século XIX, que o escravo que mata um senhor, ele mata por autodefesa. Né? Então, eu penso que a reação a um racismo, seja ela qual for, é uma reação de autodefesa. Né? Nós temos que parar. Para mim, uma estratégia do racismo brasileira é essa tentativa de nos podar essa nossa, vamos dizer, esse nosso lado guerreiro. Né? Porque é o racismo que desperta em nós, né, um sentimento primitivo. Porque nós somos seres humanos. Tá? E é o outro, esse outro, que se auto-intitula membro da raça humana, né, construído historicamente e socialmente, porque ser branco no Brasil é uma construção sociológica, social e histórica, assim como negro e índio, né? É ele que nos diminui através de um discurso e cria estratégias. E nós temos que pensar nisso. Eu percebendo a fala dele, tentando, né, ali
eu percebia uma estratégia da branquitude para fazer com que aquela jovem diminuísse A sua expressão. a sua expressão de guerreira. Entendeu? Não dá para você ser, vamos dizer, o paz e amor diante do algoz que nos machuca. Não dá. Né? Você tem que partir para cima e exigir respeito. Eu vou nessa linha de pensamento. Até porque, só fazendo a complementação, você percebe que para o racista, o criminoso ele tem cor. Uhum. Tem um episódio que a Paula coloca que uma amiga sofreu uma agressão em um assalto com 30 facadas. E aí ela fala com a naturalidade de que você imagina que quem cometeu as facadas, a ação de esfaquear a minha amiga, não era um negrinho da favela. Era um rapaz branco, morou até fora. Uhum. Então você percebe que o racismo, ele tem o foco muito, o racista ele tem um foco muito evidenciado de quem é o criminoso dentro dessa sociedade. E o interessante é que nós somos 54% da população brasileira. E quando fala-se negro, nós estamos falando, né, de quem se autodeclara preto e pardo. Por quê? Porque justamente aqueles que se declaram como pardos, eles não se reconhecem como negros. Por isso mesmo, por conta dessa percepção de escamoteamento de quem é, o próprio IBGE percebe que há necessidade de colocá-lo dentro dessa categorização, correto, Hilário? Uhum. E essa população, dos 54% que são negros, a cada 10 pessoas, 3 são mulheres. 3 mulheres negras, para vocês terem ideia. Então, essa população expressiva é uma população que ela constantemente é tirada a sua voz, ela é invisibilizada nos espaços. As mulheres negras são as que menos estabelecem relacionamentos estáveis no que se refere a casamentos, são as que menos têm emprego, são as que menos estão nas universidades, produzindo academicamente, são aquelas que são sempre secundarizadas diante de uma promoção acadêmica, de uma promoção dentro dos seus empregos, são as que menos têm condições de se colocar, que têm menos oportunidade de conseguir uma estabilidade financeira. Então, assim, você percebe que quem sempre está à margem dessa sociedade é aquela população que ela é preponderante. Isso está errado. Tem uma compreensão errada e que incomoda. E eu vou lhe dizer mais a vocês. Porque se nós estamos aqui enquanto negros, estabelecendo esse debate, e que quem está nos ouvindo está se incomodando com o que está sendo dito, sem sombra de dúvida, o objetivo está sendo atingido. Porque vai doer aonde realmente tem que doer. Porque é onde está a estabilidade, a garantia, a segurança de quê? Do discurso meritocrático. De que não é bem assim, é exagero. E vocês vão ouvir muito isso diante. Mas eu tenho uma tranquilidade muito grande dentro do posicionamento que nós, né, que estamos ligados a essa pauta, tanto racial como étnica. É que nós não estamos aqui para agradar quem é branco ou quem está na sua zona de estabilidade. Na verdade, a gente está aqui para pautar um grande problema social. Um problema social que tem que ter visibilidade. E se isso está sendo realizado, e se isso está causando incômodo para alguém, paciência. O que importa é que a gente está discutindo. E tem que discutir, não é para ser legal, não, é para doer mesmo. E se a gente está discutindo sobre racismo, então vamos trazer para dentro do debate a branquitude. Sim. Quem está construindo toda essa opressão, né, e que é o grande responsável pelo genocídio da juventude negra, é a branquitude, né, que é privilégios. E o racismo no Brasil, ele se intensificou porque durante esses 12 anos, né, em que o governo Lula e Dilma estiveram presentes, nós tivemos um certo avanço com as políticas afirmativas, né, no sentido de que esses negros saíram do lugar que o racismo brasileiro colocou ele durante um longo tempo, né, ou seja, com as cotas, os negros passaram a entrar na universidade, né, você tinha gerações de pessoas negras que eram sempre, ou eram pedreiros, né, ou eram lixeiros, né, e aí você tem o quê? Com a questão das cotas, dessas políticas afirmativas, uma geração dizendo assim, não, meu pai, eu não quero
eu não quero ser pedreiro, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina, eu quero fazer história. Né? Então, essa ação, né, ela vai ferir os privilégios da branquitude que ao longo de décadas e séculos esteve só, né, nas mãos dela. Então, estamos assistindo uma ação, né, cotidiana do racismo, porque os negros e negras estão ocupando, né, um lugar que antes era de total, né, privilégio dos brancos. Tá? Então, assim, isso é fundamental. E aí, assim, durante os 12 anos, eu penso que, aí vamos ter a contribuição da minha companheira, né, do caso no que diz respeito à questão da religiosidade. Nesses 12 anos, a gente começou a discutir a questão do Estado laico. Tá? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma maior evidência das religiões de matriz africana. Né? E a religião brasileira, que eu considero a Umbanda como a única religião brasileira. Entende? Então, assim, e aí isso incomoda algumas religiões que deturpam, né? Que deturpam uma perspectiva do cristianismo. Porque Cristo não veio para salvar, ele não morreu para salvar a gente. Ele foi assassinado por um Estado opressor, que é o Estado romano. Então, a maioria dos cristãos, dos evangélicos e católicos hoje, que apoiam o ódio, esqueceram o que é ser cristão. Mas querem defender, né, mais o que é ser católico, mais o que é ser evangélico. Mas não sabem, não vivenciam o que é ser cristão. E não fazem aquilo que Cristo fez. E o nosso maior desafio hoje, penso eu, né, é justamente a gente aprender a respeitar os diferentes. Com certeza. Acho que diante de tudo isso, né, que vocês falaram com tanta propriedade, com tanta clareza, o que eu vi, né, do programa é uma repercussão aqui fora de que essa edição foi a que teve menor audiência, foi a edição que menos teve voto e não sei o quê, essas coisas assim que foi como se fosse uma decadência do programa, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, foi uma edição que, segundo a Globo, bateu recorde de votação em um paredão específico, de todas as edições, da história e tal. Uhum. E, assim, eu arrisco a dizer, como o professor falou, da questão de que a gente não sabe até que ponto realmente foi a população que fez essa votação, que escolheu. Será que teve uma indução da emissora? A gente não sabe, porque não é divulgado, obviamente. Uhum. Mas eu arrisco a dizer que, com certeza, não foi inocente, né? Eu acho que depois de uma eleição como a nossa do ano passado, em que o Brasil foi tão dividido, não só politicamente, mas a partir da política para diversos outros aspectos, eu acho que uma edição como essa, que se coloca dois grupos, especificamente, né, que a casa se dividiu em dois grupos, tão distintos, e com discursos e com diálogos tão provocativos, isso com certeza não foi inocente, né? Essa questão de levar um grupo de negros, que geralmente em outras edições eram 2, dessa vez foi um grupo ligado ao movimento, um grupo com todo um potencial de fala, com toda uma argumentação, com todo acadêmico, né, como é o caso deles, que tem todo o envolvimento teórico, como em muitas conversas, eles levaram a teoria para dentro do programa, né, para embasar realmente, não é à toa que eles estavam ali, não é à toa que eles falam e que eles defendem o que eles defendem, né. E assim, eu arrisco a dizer que realmente não foi algo inocente, mas que, infelizmente, a gente vê aqui fora, via dentro do programa e vê aqui fora, como essas pessoas, no caso, as finalistas, né, e a campeã, tem tanta força e tem tanta gente que se vê ali. Se identifica, né? Porque, por mais que elas não fossem populares, se a gente for nas contas, nas redes sociais delas, são as mais seguidas, são as mais aplaudidas, são as mais ovacionadas, porque elas representam, infelizmente, muita gente, né? E eu acho que isso tem que ser combatido mesmo. O Rodrigo foi de extrema importância no programa, como a Gabriela foi de extrema importância no programa, representou muita gente,
eu não sou negra, mas eu me senti profundamente representada em ter dentro da casa pessoas ligadas às religiões afro-brasileiras, como eles, com discursos bem embasados e com discursos que eu me identifiquei bastante. E assim, apesar de concordar que seja um programa que até que ponto realmente contribui para a nossa cultura, para nosso desenvolvimento enquanto país, já que ele existe, eu procurei olhar para a importância de ter aquelas pessoas ali dentro, sabe? Sim. Foi fundamental, apesar de tudo que aconteceu. Do resultado final, né? Apesar do resultado final, eles estavam ali, eles falaram, ele saiu de lá, ele não passou pano no que foi dito, ele abriu um processo e está correndo atrás disso, teve apoio da Gabi. Sim. Enfim, né? Eu acho que um grupo que buscou se fortalecer dentro e está buscando se fortalecer aqui fora da casa. E se você observar, complementando a fala da Elita, é um fato que eles também trouxeram uma constituição formativa. Eles pautaram conceitos como colorismo, racismo, injúria racial, eles falaram sobre racismo reverso, eles falaram sobre racismo estrutural, discutiram essas terminologias que são naturalizadas, e era algo muito recorrente dentro das falas, principalmente no primeiro momento, né? Nos primeiros 2 meses. Eles falavam bastante isso. E eles trouxeram, tanto que em sala de aula os alunos diziam: professora, você está acompanhando o Big Brother? Tem um rapaz lá que está discutindo isso aqui. Aí falavam: puxa, e o que ele disse? A gente puxa, né? E o que ele comentou? Aí os meninos falavam: não, ele disse que o conceito tal está ligado a essa situação. Explicou historicamente, falou da onde... Teve um momento que um aluno comentou comigo que o Rodrigo discutiu de onde veio esse uso da terminologia moreno, tipo como se fosse para substituir, né, a discussão do negro. Aí falou da Belle Époque, e isso foi bem interessante em sala de aula. Sim. Então você percebe que há uma repercussão. Há uma repercussão porque é o que está chegando de forma mais fácil, mais acessível nas camadas mais pobres, nas residências, naquelas pessoas que são muito ligadas à televisão, porque encontram isso. Então, eu acho que o Big Brother, nessa edição, pôde-se ver esses dois polos, né? De se ter uma atenção com relação à pauta negra, de se ter essa futilidade materializada nessa pseudo-campeã, e de se perceber como pessoas como o Rodrigo, como a Gabi, como outros, né, que se encontravam lá, também puderam mostrar que essas falas estão erradas, que há um equívoco, que pessoas sentem isso, sim, que há um outro polo de discussão sobre essa temática. Né? Em outra conversa que teve, a Paula afirma que ela fala a seguinte expressão: tenho medo de eu pegar o líder algum dia e mandar ele. Ele, no caso, o Rodrigo, participante. Tenho muito medo. Ele mexe com esses trecos aí. Ele fala o tempo todo do negócio de Oxum, deles lá, que ele conhece. Eu tenho muito medo disso. O nosso Deus é maior. Como essa expressão foi absorvida para vocês, na visão de vocês, pela nossa sociedade? Reflexo dessa concepção da sociedade hegemônica, né? Que só tem uma religião só tem um Deus como preponderante. Eu sou agnóstica, acho que isso não tem problema nenhum ser colocado. Sim. E como agnóstica a gente acaba transitando, né? E ouvindo, lendo, se aproximando de muitos grupos que têm outras religiões. E aí a questão do respeito, porque não se tem um Deus. Não se tem o Deus particularizado ao cristianismo, o Deus particularizado ao judaísmo, o Deus particularizado ao candomblé. É tanto que as religiões mais expressivas, as de realmente raiz, a religião primordial brasileira, como o próprio Hilário colocou, ela não tem um Deus, tem vários. E o Deus pode ser mulher, pode ser homem. Então é muita pretensão pensarmos que só existe aquele Deus e que aquele é o correto, em detrimento de outras possibilidades. E o Brasil é um país laico, só que ele é laico no papel. Ele é laico no papel quando nós percebemos que isso tem uma liberdade
de ser dialogado e de achar e ser ovacionado. Vamos bater palmas para a intolerância religiosa, porque o Deus dela é maior, né? Uma coisa que eu sempre tento trazer para a sala de aula, né, quando os alunos me chamam e tudo, a própria professora Calu discute muito, essa questão do medo. Né? Por que eu vou ter medo de uma coisa se eu não conheço? No caso da religião, né? A princípio de tudo, é uma desinformação muito grande, né? Uma ignorância muito grande, não buscar conhecimento em relação a isso. Também é uma estratégia, né, de se manter acima, né, dessas religiões, porque historicamente, né, desde que o negro, desde que o índio foi explorado pelo europeu, né, tem a questão de amedrontar. Olha, aquilo ali é demônio, aquilo ali não vá, porque aquilo ali faz mal, aquilo ali vai lhe destruir, eles vão lhe matar. É o selvagem. É o selvagem, que não se domina, só se tem medo, não se chega perto. É uma estratégia pura de manipulação mesmo, né? Para a população não se interessar, para a população não ir atrás, para a população não inserir, porque se fossem ver, iam ver que não era aquilo, né, que era dito. E no caso do que ela fala, né, da questão desse treco, né, esse Oxum aí, e são coisas que popularmente se escuta, como eu escuto bastante a questão do Exu, porque o Exu não sei o quê, porque o Exu é demônio. Sim, mas o que é o Exu? Você sabe, você já viu, você vivenciou alguma coisa? A pessoa com certeza vai dizer, não, é porque eu ouvi falar. Né? E isso sempre é muito complicado, porque você lidar com a desinformação e você buscar despertar na pessoa o interesse de pelo menos ouvir. Em alguns momentos aqui, quando eu vim para alguns debates, quando eu falo do meu projeto, do meu trabalho, né, desenvolvido na dissertação sobre o estudo da Umbanda, tiveram pessoas que, quando eu falei Umbanda, simplesmente se sentiram mal. Né? E o professor me falou depois, eu não cheguei a ver, o professor veio me falar, a pessoa ali se sentiu mal e quis sair da sala e tudo. Aí eu fico naquela, mas, poxa, precisa, se eu estou tratando uma coisa acadêmica, um estudo, aí vão vir o discurso de que, mas eu tenho sensibilidade, eu não gosto, como no caso até, se eu não me engano, o Maicon, em algumas falas dele bastante preconceituosas, né, com relação à religião lá dentro, que ele fala que viu a Gabi e o Rodrigo mexendo, fazendo coisas e não sei o que no quarto, que ele não quis, porque ele, aqui fora, teve um processo movido, né, por intolerância religiosa, e aí ele foi dizer que é porque era sensitivo. E ele vai usar, a justificativa dele é essa, de que ele era sensitivo, ele sentiu aquilo realmente e tudo, mas se for perguntar, ele não vai entender, né, da religião. Sim, mas você... E aí, vamos aprofundar, mas aí você tem medo exatamente do quê? Você sentiu exatamente o quê? Né? Acho que a minha vontade pessoal assim, era realmente de encontrar e perguntar a fundo o que é que ele sentiu, o que é que ele viu. Né? Mas eu acho que, enfim, essa questão da fala dela é puro desconhecimento. Tentar se manter, afastar o outro para se manter acima dele, né? Não procurar entender um medo meio que até irracional, digamos assim, para mim irracional. Sim. Bom, dando a minha contribuição, né? Eu vou na linha da questão da ignorância também, mas nós temos a ignorância por parte da maioria do povo brasileiro e nós temos uma estratégia racional construída historicamente, né, de associar tudo o que é ligado à África e aos negros a algo negativo. Né? Então, essa construção de, por exemplo, Oxum, Exu, as divindades africanas são coisas do demônio, a gente deveria parar para perguntar quem construiu. Sim. Né? Nós sabemos quem construiu. Né? As religiões, vamos dizer, católicas, ao longo da história no Brasil, né, que hoje é reforçada pelo neopentecostalismo através das religiões midiáticas, né, que constantemente eles falam sobre o outro. Né, e aí, novamente, volto à questão, porque
tem que trazer para o centro do debate quem produz esse discurso, e esse discurso é produzido pela branquitude, né? Ou seja, a branquitude ela produz o discurso negativo do outro. Na verdade, ela produz o outro. Né? Eu sou visto como aquele, né, a própria, vamos dizer, imagem do que é ser humano. A minha religião, ela pertence a essa raça humana que eu faço parte, e o outro não é humano, e a religião dele não deve ser vista como algo positivo, né? Então, é preciso que a gente entenda ao longo da história como isso é construído historicamente. Né? Os africanos foram trazidos na condição social de escravos para cá, sequestrados do continente africano, e não bastou só marginalizar, dominar e violentar os corpos africanos, os corpos negros. É preciso também, né, marginalizar e destruir tudo o que representa, né, do ponto de vista do africano. Não só o corpo, mas a cultura e a religião. Quando você mergulha na história do Brasil, né, você vai entender isso muito bem. Hoje eu estou pesquisando sobre a presença da cultura negra no Ceará no século XX. Você tem, né, desde o século XIX, da segunda metade do século XIX, até 1930, uma negação, uma repressão a tudo que é africano. Você vai ter, por exemplo, nos anos 30, algumas manifestações culturais negras, elas são apropriadas pelo Estado, esvaziadas de sentido e transformadas como símbolo nacional. Como você vai ter o samba, e no Ceará você vai ter o maracatu. Porém, um elemento importante que continua sendo perseguido é a religião. A década de 40, os jornais da década de 40 aqui de Fortaleza, você tem batidas policiais em vários terreiros. Né? E o mais interessante, importante se colocar, né? Vamos dizer, fundamentando a afirmação que eu fiz há pouco em relação a marginalizar e tentar destruir o que é além do corpo negro, você tem o que é a invasão dos terreiros, acompanhado da imprensa, porque o papel da imprensa ela é fundamental, né? Você tem o que? Invade, prende todo mundo, leva tudo que está lá e coloca dentro, na delegacia. Tira foto de todo mundo e vem o texto. O texto que é feito pelo repórter, né, no sentido de demonizar. Então, nós estamos falando aqui de um processo histórico, né, que, vamos dizer, está impregnado na cultura coletiva brasileira. Né? E aí, assim, não é muito difícil esse discurso, por exemplo, essa manipulação desse jovem, como você coloca, assim, nossa, eu vou falar sobre candomblé ou umbanda, aí alguém, não estou passando mal. Isso é manipulação, né? Isso é manipulação para fortalecer essa discriminação. Porque se você mergulha realmente numa pesquisa, e aí é importante pesquisar sobre candomblé e umbanda, você vai ver que é uma religião, né? Primeiramente, o candomblé é uma religião ecológica. Estamos falando de Oxum. Oxum é a deusa da água doce. Quem é filho de Oxum jamais vai poluir o rio, jamais vai poluir uma lagoa. Quem é filho de Iemanjá jamais vai poluir o mar. Porque a compreensão, o livro sagrado do candomblé é a natureza. Entende? Né? Dentro do candomblé, ali está presente uma memória de uma cultura coletiva e tradicional africana, que poderia e pode ajudar muito nessa crise civilizatória que vivemos hoje no século XXI. Um elemento importantíssimo dentro do candomblé é o respeito ao mais velho. Se você, né, observar, são poucas as famílias onde os filhos hoje pedem a bênção aos pais. São poucas as famílias onde há, né, o respeito ao mais velho. No candomblé, qualquer terreiro você entra, se passa o mais velho e o mais novo está presente, ele para e pede a bênção. Isso é fundamental, né? No caso da Umbanda, que considera uma religião brasileira, você vê ali presente
né, numa festa de caboclo, você vê o Brasil. Agora, né, que tipo de Brasil essas pessoas querem que a gente enxergue? O Brasil de uma elite. Dentro da Umbanda você encontra o Brasil, né? O Brasil do índio, o Brasil do preto velho, né? O Brasil das pombas giras. É aquele Brasil, né, que não faz a maldade no sentido amplo da maldade que a gente entende, né? Que é o que as classes dominantes fazem ao, por exemplo, desviar dinheiro de merendas para estudantes na escola pública. Porque é um projeto político de matar as pessoas do Estado, de matar as pessoas aos poucos. Né? E isso tem a ver com a questão religiosa. Porque nós temos cristãos que estão apoiando, por exemplo, no caso aí, um discurso de ódio. Nós temos cristãos que estão apoiando a reforma da Previdência. Nós temos cristãos, né, que apoiam que sejam, por exemplo, homossexuais e negros sejam espancados e mortos. Que cristianismo é esse? Sim. Né? Que cristianismo é esse? Você entra dentro dos terreiros de Candomblé e Umbanda, os orixás, né, e a mãe e o pai de santo recebem o homossexual como filho da casa. Dentro dessas religiões, você não é servo de Deus, você é filho. Então é preciso que a gente entenda que Cristo só tem 2019 anos. Xangô, né, e Yansan é muito mais velha do que eles. E aí, nesse aspecto que eu coloco, eu estou falando que nós estamos aqui discutindo uma religião milenar. Existem 100 mil religiões no mundo. É muita arrogância achar que a sua é a única que salva. É muita prepotência. Né? Então, trago essa reflexão para a gente pensar. Né? A gente só vai aprender a respeitar quando a gente se desarmar e passar a conhecer. Né? Conhecer não implica que você vai ser da religião. Porque o candomblé é uma religião de escolhidos. Quem não é chamado pelo candomblé não entra. Você não vê nenhum pai de santo indicado em casa. Não, o candomblé é uma religião de escolhido. Então, você conhecer não significa que você vai fazer parte. Né? É isso. Sim. Bom, para finalizar, pela nossa construção, né, as pessoas são intolerantes de alguma maneira, né? E aí a gente queria saber como nós podemos desconstruir esses preconceitos, principalmente no contexto de hoje em dia, do Brasil, do país. Sendo bem objetivo, o primeiro passo para combater a intolerância é o conhecimento, é a informação. Porque você é intolerante diante daquilo que você acredita dentro das suas verdades, muitas vezes baseadas no senso comum, que são as verdades absolutas sociais. Na realidade, você só vai combater esse tipo de movimento social quando se tiverem mais oportunidades de construção sobre pautas étnico-raciais, ambientes que deem visibilidade a estudiosos, a pessoas de matriz africana, né? De falar sobre esses ditames, sobre essas discussões, pautem essas discussões em sala de aula, se oportunize isso. Nós temos uma lei que, na verdade, ela nunca foi implementada, né? que é a Lei 10.639, ligada ao estudo da questão étnico-racial nas escolas. Isso a gente vê uma resistência enorme das instituições com relação a essa legislação. Nós temos o caso de uma professora em Juazeiro do Norte, que ela é povo de santo, né? E ela foi discutir a Umbanda, o Candomblé, e a escola foi uma verdadeira revolução, as pessoas não aceitando. Então ela teve que sair até com a polícia, né? Sendo protegida, porque estava tendo o risco dela ser agredida. Porque isso é falta de conhecimento, é uma ignorância estrutural, um preconceito ligado a uma imagem daquilo que se acha que é e que se acha que é algo negativo. É um equívoco enorme, onde hoje, sistematicamente, nós temos casas de axé sendo
apedrejadas, destruídas, facções criminosas, muito isso de forma muito forte no período de dezembro e janeiro, destruíram diversas casas de axé, tocaram fogo, derrubaram, humilharam filhos de santo, pais de santo, porque o meu Deus é muito mais forte, o meu Deus é muito maior. Isso nós vamos encontrar de forma sistemática e de forma assustadora, porque isso é assustador. As pessoas estão destruindo o outro, muitas vezes a imagem do outro, por conta de algo que acreditam que seja uma verdade absoluta. O achismo, né? O achismo. Assim, principalmente com o trabalho acadêmico, né, com as leituras, os livros e tudo mais, eu fui entendendo uma série de coisas, uma série de questões extremamente atuais, né, que a gente vive. A gente olhando para a história, vendo como a nossa sociedade brasileira se formou em uma visão evolucionista de que aquele que não é igual a mim, ele está abaixo, né, ele vai estar atrasado, ele é o selvagem, ele é o ignorante, permanece até hoje. Mesmo que o discurso seja diferente, mas a ideia é a mesma, né? O medo que se provoca com relação a isso é de colocar o outro em um lugar menor. Uma coisa que eu acho até perigosa e que eu tento sempre perceber e diferenciar, quando eu vejo uns discursos de respeito, ou disfarçado de respeito, mas que na verdade é, por exemplo, pena. É por exemplo, achar que, não, mas deixa ele fazer porque aquilo ali não existe. Como era muito feito na senzala, né, que o senhor deixava o negro fazer aquele culto, porque não deixa ele fazer, né? O bichinho pobre. Isso deve-se ter muito cuidado, né? Porque não é essa questão evolucionista que a gente vê nos livros e percebe ainda hoje, é muito perigosa, de colocar o outro em um lugar abaixo porque ele não pensa igual a mim, porque ele não é igual a mim, porque ele não segue o mesmo caminho religioso, ideológico, etc., do que eu, né? E aí se coloca ele nesse lugar do medo, do aterrorizante, como o professor falou, essa questão do mal, né? Qualquer pessoa que leia, ou que olhe, que observe com mais cuidado, vai perceber que a noção de bem e mal na Umbanda, no Candomblé, é completamente diferente da noção cristã, da dicotomia cristã, né? A gente vai entender muito mais de que o bem e o mal, ele está na vida, ele está em todos nós e de formas mais diversas. Não vai ser aquele demônio que vai destruir, que vai destruir a gente, que só o meu Deus vai me salvar daquele demônio, e é muito mais complexo do que isso, né? Nós, seres humanos, somos muito mais complexos do que isso e, consequentemente, as religiões são muito mais complexas do que isso, né? São muito maiores do que isso. E, enfim, eu acho que o caminho mesmo, completando o que a professora falou, de combater essa intolerância ou de realmente ir acabando com essa intolerância, né, é informação mesmo, né, é despertar o interesse do outro, mesmo que não seja para aderir. Como eu, como pesquisadora, né, as pessoas me perguntam sempre, né, se eu sou umbandista, se eu sou do candomblé, e por mais que eu tenha pesquisado minha mãe, que seja mãe de santo de Umbanda, eu não aderi à religião, né? Muita gente às vezes, vale, mas como assim? Mas foi porque eu busquei entender. Se um dia eu aderir, eu acredito em muitas questões que a religião traz de forma particular, mas o principal de tudo, para mim, é a informação, né? Eu sempre que sou chamada, busco ir atrás dos debates, das conversas em salas de aula, porque uma fragilidade que eu acabei percebendo, né, com a vivência acadêmica, e uma questão que eu sempre coloco para os alunos, quando a gente estudou história no colégio, quando a gente vai estudar colonização, todo mundo estuda colonização no colégio, quando é que o professor fala da religião negra, das religiões dos negros, das religiões dos índios? Quando é que se fala de Umbanda e Candomblé dentro do colégio? Eu sempre digo, né, se tiver alguém que falou, me diga, porque é até esperança para mim. Mas nunca tem. Porque, infelizmente, é muito naturalizado, que não se olha, não, a colonização foi assim, ó, escravizaram o negro, escravizaram o índio. Pronto, o português. Aí se olha uma perspectiva evolucionista, de que hoje nós somos melhores. E eurocêntrica também. Eurocêntrica, totalmente. Sim. Enfim, é o caminho mesmo que eu tento trilhar e que eu busco
E luto por ele é o caminho do conhecimento mesmo, né? De ir além do que se ouve falar. Só para fechar, conhecimento, informação, pesquisa é o caminho para a gente construir essa questão desconstruir a intolerância religiosa, né? E desconstruir o racismo. Quando, por exemplo, nós temos a Lei 10.645, né? Desde 2003 ainda não foi implantado, é um reflexo de que nós vivemos também uma luta, não só de classe, mas também racial. Entende? Há uma resistência em relação a isso. Então, a ignorância, como dizia no programa do chicanismo, né? A ignorância atravanca o progresso, né? A ignorância é a grande responsável, né, pelos grandes conflitos étnicos raciais. A ignorância é o grande responsável pelas guerras, a ignorância é o grande responsável pela intolerância. Então, a informação e o conhecimento, né, lhe dá a possibilidade de nós, vamos dizer, avançarmos no sentido de humanidade, de avançarmos no sentido de sermos mais tolerantes e respeitosos com o outro. Com as reflexões que foram colocadas no debate, é importante refletir sobre a força da televisão e, consequentemente, os reality shows têm propagado o discurso de ódio. É importante ressaltar a necessidade de não normalizar a intolerância e todo tipo de preconceito para que possamos viver uma sociedade verdadeiramente democrática e plural. Eu gostaria agora de agradecer ao Hilário, a você, Ana, e a você, Lita. Obrigada. Foi muito importante para o nosso debate. E é isso. A gente continua com o nosso canal e até logo.